Parte 7. Participantes dos eventos do final dos tempos. No final dos tempos, os anjos ajudarão a conduzir este mundo a um fim, quando céus e terras antigos passarão e novos céus e terras serão estabelecidos. Mas, antes de tudo, os anjos acompanharão Jesus quando ele retornar à terra. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus, capítulo 16, verso 27. Os anjos colherão os desobedientes para o dia do juízo. Jesus explicou a parábola do joio, Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, da seguinte forma: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus, capítulo 13, versículo 37 a 43. Além disso, os anjos reunirão todos os justos para a vida eterna. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, verso 31. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Marcos, capítulo 13, versículo 26 a 27. Que dia glorioso será quando Jesus retornar e fomos reunidos por seus anjos para viver com ele para sempre. Os anjos estão conosco enquanto vivemos neste mundo, e estarão também quando morrermos e no final dos tempos. Louvado seja Deus que envia seus anjos como ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. As revelações de Deus. Nas partes 1 e 2, observamos a natureza e o papel dos anjos conforme revelados nas palavras de Deus. Na parte 3, quero compartilhar com você algumas experiências que tive ao ver os anjos de Deus em ação em minha própria vida. Eles continuam a ministrar a seu povo nos dias de hoje, pois suas atividades não estão restritas apenas aos tempos bíblicos. Os anjos de Deus trabalham por você e por mim, agora mesmo, quando amamos ao Senhor e cumprimos sua vontade. Parte 3. Revelações dos anjos nos dias de hoje. Introdução à parte 3. Deus começou a me mostrar o trabalho dos anjos no meio do seu povo há muitos anos, quando primeiramente me chamou para o ministério. Eu estava em meu carro, pronta para ir ao Hospital dos Veteranos de Guerra para orar por meu cunhado, que havia sofrido um grande ataque cardíaco e por isso nossa igreja estava orando por ele, quando o vento de Deus soprou as páginas da minha Bíblia e se moveram e pararam abertas em Isaías capítulo 6, versículo 8. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu sabia que Deus estava falando comigo e comecei a chorar. Em meu coração, entendi que Deus queria me usar. Isso foi muito antes de eu receber as revelações do inferno e do céu. E disse: Deus, eu irei. Envia-me. No Hospital dos Veteranos, orei por meu cunhado e também acabei orando por muitos dos pacientes que se encontravam ali.
Deus operou um milagre e criou uma nova artéria em meu cunhado que viveu por mais 20 anos. Por causa desse milagre, muitos foram salvos naquele dia. Verdadeiramente, o vento de Deus havia me direcionado. Um dia, comecei a perguntar a Deus sobre esse vento. Que vento é esse, Pai? Será que posso vê-lo? Deus abriu minha visão e viu que parecia um vapor misturado com glória. Um vento vivo com uma luz viva. As palavras fluíam por esse vento. Antigamente, os nativos americanos se comunicavam uns com os outros usando sinais de fumaça. O vento de Deus me lembrou disso, uma vez que parecia uma fumaça ou névoa. Eu podia ver anjos no vento, e eles carregavam pergaminhos contendo mensagens de Deus que lhes foram dadas. Alguns continham ordens que Deus havia dado para os anjos cumprirem. Era algo incrível de se ver. Comecei a ver essa manifestação nas reuniões da igreja. Eu senti o vento soprar e, às vezes, algo parecido com uma chuva enevoada caía, e eu sabia que um milagre estava prestes a acontecer. Eu podia ver anjos vindo ao santuário, alguns com pergaminhos, outros com arcos e ainda outros com espadas. Eles ficavam ao redor da igreja e da plataforma, e quando o pastor começava a falar, os anjos lhe faziam guarda. Então vi coisas que começaram a acontecer no espírito. Era como estar assistindo um filme. Oh, como adoro ver o vento de Deus mover-se. É tão emocionante ver Deus operando dessa maneira. Na verdade, seu vento se move sobre toda a terra, e acredito que os anjos de Deus que operam libertação estão invadindo nossas cidades, igrejas e lares com seu poder. Nos próximos capítulos, compartilharei algumas das coisas que vi no mundo espiritual a respeito dos anjos de Deus, juntamente com algumas histórias de outras pessoas que tiveram experiências com anjos nos últimos anos. Creio que Deus me deu essas revelações para fortalecer e confortar seu povo e fazer com que ele saiba que o Senhor está no meio dele. Invariavelmente, as pessoas se sentem encorajadas quando compartilho essas experiências. Sei que você também será abençoado pelo que vai ler. Por meio dos seus anjos, Deus nos guarda e protege. E apesar de vivermos em uma era de incertezas e inconstâncias, Deus nos mostra que Sua palavra contém a verdade. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus capítulo 13, do verso 5 ao 6. Também acredito que através dessas visões e revelações, Deus está trazendo verdades importantes para a igreja, tais como o papel da palavra de Deus em nossa vida, a purificação, a cura e o fogo julgador de Deus, a necessidade de oração intercessória e o poder de Deus para libertar seu povo. Devemos entender essas importantes verdades à medida que nos aproximamos dos eventos do final dos tempos e da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam dadas toda a glória e louvor. Capítulo 6. Os anjos e a proteção. Os anjos são nossos guardiões espirituais. Nenhum de nós saberá, deste lado da eternidade, que milagres Deus tem realizado através dos anjos enviados para nos proteger e cuidar de nós. Deus nos promete: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos, número 91, verso 9 a 16. Somos guardados pelo poder de Deus.
Estamos salvos e seguros nas mãos do nosso poderoso Salvador. Os anjos nos dão cobertura, guardam e protegem contra as incontáveis hostes do mal. Os anjos também protegem nossos filhos. Os meus foram protegidos diversas vezes pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Quantas coisas espetaculares os anjos fazem para proteger o povo de Deus! Eles nos protegem de mais inimigos do que podemos imaginar. Como nos encoraja o Salmo 91, devemos estar certos de que nosso amor está de fato voltado para Deus e de que conhecemos o seu nome, pois ele honra aqueles que lhe prestam honras. Os anjos nos protegem de acidentes. Já vi os anjos de Deus protegendo minha família de diversos acidentes. Certa vez, meu filho viajou a trabalho em sua motocicleta. Aproximadamente a 2 horas daquela tarde, eu nem estava pensando nele. Estava orando em casa quando, de repente, o Espírito me incomodou a interceder de uma maneira especial. E comecei mesmo a orar fervorosamente no Espírito Santo. Eu não entendia tudo o que orava, somente em parte. Cerca de 5 da tarde, meu filho chegou em casa e me perguntou: Mãe, a senhora estava orando por mim? Estava orando por alguém, respondi. Não sabia que era especificamente por você. Deus simplesmente me incomodou para interceder. Bem, mãe, apenas queria que você ficasse sabendo. Há cerca de 1 hora atrás, eu estava descendo a Tropical Trail a 80 quilômetros em minha moto. E ao chegar a uma esquina, um caminhão enorme atravessou a rua na minha frente. Mãe, só quero lhe dizer que Deus estava comigo. Quando olhei o caminhão, vi que teria que fazer uma manobra e iria de encontro a ele. Então inclinei bastante a moto e passei por baixo do caminhão. Acabei fora da pista, mas ileso. Oh, isso foi tudo que consegui sair da minha boca. A única coisa que aconteceu foi que o espelho da moto acabou caindo e eu me machuquei um pouco a perna, mas estou bem. Comecei a chorar, o abracei e agradeci a Deus por ele. Tenho filhos lindos e descobri que muitas vezes a segurança das nossas crianças depende de nós. Se eu correr a Deus em oração, Ele estará pronto para me atender. Precisamos orar por nossos filhos para que Deus se manifeste a eles. Alegro-me pela proteção que minha família tem recebido dos anjos de Deus em ação. Sou muito grata pelos anjos terem protegido meu filho naquele dia, há muitos anos. A Deus sejam dadas glórias e louvores ao seu justo e santo nome. Os anjos nos protegem de perseguição. Os anjos costumam vir até nós de forma evidente e inesperada. Às vezes, nem sequer percebemos que um visitante celestial está nos protegendo. O Dr. Billy Graham, em seu livro Anjos, os Agentes Secretos de Deus, relata uma história contada pela esposa de seu pai, o Dr. L. Nelson Bell, o médico missionário, sobre um atendente de uma livraria chinesa e seu encontro com um anjo. O incidente ocorreu em 1942, depois de os japoneses terem conquistado determinadas partes da China. Certa manhã, por volta das 9 horas, um caminhão estacionou em frente à livraria, transportando 5 fuzileiros navais e cheios de metade de livros. O funcionário da livraria, um chinês cristão que se encontrava sozinho na loja naquele momento, apavorado, concluiu que eles tinham vindo tomar todo o estoque da loja. Sentindo-se impotente, viu que isso era algo com o qual não conseguia lidar sozinho. Os fuzileiros saltaram do caminhão e se dirigiram à entrada da loja, mas antes dele, um cavalheiro chinês bem vestido entrou na livraria. Apesar de o atendente conhecer praticamente todos os clientes que costumavam frequentar a loja, aquele não lhe era familiar. Por alguma razão desconhecida, os soldados pareciam não poder segui-lo e ficaram paralisados, olhando pelas 4 janelas grandes que haviam, mas sem poder entrar. Eles ficaram ao redor da loja por 2 horas, até por volta das 11 da manhã, mas sem entrar. O estranho havia perguntado o que aqueles homens do lado de fora queriam, e o atendente lhe explicou que o Japão estava tomando os estoques de muitas livrarias da cidade e que a vez da livraria dele havia chegado. Os dois resolveram orar juntos e assim as 2 horas se passaram. Por fim, os soldados subiram de volta no caminhão e foram embora. Depois, o estranho também saiu sem comprar coisa alguma ou pedir nenhuma informação sobre qualquer item da loja. Mais tarde, o dono da livraria, o Sr. Christopher Hills, cujo nome em chinês era Li, retornou. O assistente lhe disse: Sr. Li, o senhor acredita em anjos? Acredito.
disse o Sr. Willis. Eu também, Sr. Lee. Poderia o estranho ter sido um dos anjos protetores de Deus? Dr. Bell acredita que sim. Os anjos nos protegem no ministério. Muitas vezes, Deus protege seu povo quando este ministra o evangelho. Em um capítulo anterior, vimos como os apóstolos foram libertos da prisão para continuar a pregar a palavra de Deus. Sei que os anjos me protegem quando estou ministrando. Certa vez, um garotinho veio até mim depois de um culto e disse: Mary, vi um anjo perto de você, um anjo enorme. Ele estava bem atrás de você na plataforma. Ele era tão grande que passava do teto. Olhei para o teto e vi que tinha mais de 3 metros de altura. Apesar de tão alto, eu podia ver sua cabeça, continuou o garotinho, que parecia atravessar o teto. Ele tinha os braços cruzados e uma expressão de bastante determinação. O anjo também tinha uma espada de fogo do lado, e quando o diabo ou algum espírito maligno tentava se aproximar de você, ele tomava a espada e o queimava. Queimava foi a palavra que o garotinho usou para descrever o que via. Isso me fez lembrar do seguinte texto: Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. Malaquias, capítulo 4, versículo 3. Os anjos nos protegem dos nossos inimigos. Às vezes, Deus envia seus anjos para nos proteger quando nos sentimos vulneráveis. Corrie ten Boom, uma heroína da fé do século XX, passou muitos anos após a Segunda Guerra Mundial viajando pelo mundo, compartilhando seu sofrimento e testemunho por Cristo em um campo de concentração nazista. Uma dessas vezes foi quando ela estava sendo registrada no campo de Ravensbrück, relatada em seu livro Andarilha para o Senhor. Era meio da noite quando Betsy e eu chegamos às barracas de registro. E lá, sob as poucas fracas luzes do teto, tivemos uma visão apavorante. Quando chegava a vez de cada mulher na fila, ela tinha de tirar toda a roupa, jogá-la sobre uma pilha guardada por soldados e andar nua sobre os olhares de uma dúzia de guardas até o local do chuveiro. Depois do banho, ela vestia somente o uniforme da prisão e um par de sapatos. Senhor, como posso passar por tantos homens nos observando? Oh, Betsy, comecei a falar, e então parei ao ver seu rosto branco de pânico. Quando um guarda passou por nós, eu lhe implorei em alemão para que não nos mostrasse onde ficava um banheiro. Ele indicou com a cabeça na direção do lugar dos chuveiros. Use os buracos no chão, ele disse. De forma tímida, eu e Betsy saímos da fila e fomos em direção ao grande recinto com uma série de chuveiros alinhados. Estava vazio, esperando pelo próximo grupo de 50 mulheres nuas e trêmulas. Alguns minutos depois, estávamos despidas de tudo que possuímos. E então vimos, amontoada em um canto, uma pilha de bancos de madeira cheios de baratas, para nós, uma mobília divina. No instante em que tirei a mochila, junto com as minhas roupas íntimas de lã, elas foram lançadas atrás dos bancos. Claro que quando vesti o fino uniforme da prisão, a Bíblia destacou-se por debaixo dele. Mas isso é problema de Deus, não meu. Na saída, os guardas estavam apalpando cada prisioneira na frente, atrás e dos lados. Orei, ó Senhor, envia teus anjos ao nosso redor. Mas então me lembrei de que os anjos são espíritos e que já é possível ver através deles. O que eu precisava era um anjo que me desse cobertura para que os guardas não me vissem. Senhor, orei novamente, faça com que teus anjos não fiquem transparentes. Como você pode orar de forma pouco ortodoxa quando está em grande necessidade? Mas Deus não se importou e atendeu a minha oração. A mulher à minha frente foi vistoriada. Atrás de mim, Betsy também foi vistoriada, mas não me tocaram, nem sequer me enxergaram. Era como se eu estivesse bloqueada da visão deles. A cobertura protetora do sangue. Há algo que devemos entender no que diz respeito a invocar a proteção de Deus. Nossa salvação em Cristo inclui a cobertura protetora do seu precioso sangue. Aprendi que quando estamos orando pelas pessoas e Deus nos diz para cobrir as pessoas com sangue, devemos dizer: eu cubro você com o sangue de Jesus, a aliança de Deus. Isso significa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado dos céus e que conhecia seu propósito e destino. Ele foi enviado para entregar sua vida em uma rude cruz por você e por mim, a fim de que tivéssemos a vida eterna. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados.
Deus tem me mostrado a importância da cruz e da aliança e a cobertura do sangue. Quando oramos ou clamamos a cobertura do seu sangue, estamos declarando que cremos que Jesus garantiu para nós e para nossa família uma cobertura através do perdão. Os anjos imediatamente vêm até nós e nos selam e protegem. Através da aliança de sangue, erguemos uma barreira de proteção ao nosso redor e de nossas famílias. Outra coisa me foi revelada. Quando consagramos alguém ou algo ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, quando realmente fazemos isso de forma consciente e ungimos a pessoa ou objeto com óleo, estamos declarando isso pertence a Deus. No Espírito, já vi anjos descendo do céu e erguendo cruzes quando fazemos isso. Quando inimigos espirituais vêm contra nós, eles são barrados quando se deparam com as cruzes, pois estão diante de algo consagrado a Deus. Veja com os olhos da fé. Alegrem-se, santos. Deus envia seus anjos para protegê-los quando o diabo tenta lhe fazer algum mal. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja com os olhos da fé e contemple o guarda-costas espiritual que Deus colocou ao seu redor. Creia em Deus e invoque seu nome. Capítulo 7. Os anjos e a palavra de Deus. Quando um cristão é fiel à palavra e ao testemunho do Senhor, Deus envia seus anjos em resposta às suas orações para ajudá-lo e resgatá-lo. Lembre-se de que o Salmo 91, no versículo 14 a 15 diz: Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. As seguintes visões e revelações ilustram como os anjos afirmam a palavra de Deus e como o Senhor nos ajuda quando cremos e obedecemos aos seus comandos. Em um capítulo anterior, vimos como os anjos tiveram sua participação na entrega dos 10 mandamentos e da lei sagrada no Monte Sinai. A Bíblia diz que Israel recebeu a lei por intermédio dos anjos, Atos capítulo 7, verso 53. E que a lei foi promulgada por meio de anjos, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Nas Escrituras, os anjos têm um papel especial em honrar a palavra de Deus e transmiti-la a seu povo. Os anjos também nos ajudam a entender as Escrituras. A palavra de Deus é verdadeira. Em certa ocasião, tive uma visão de uma enorme mesa branca que se encontrava bem distante. Ela tinha cerca de 1,80 m de dimensão e estava suspensa no ar. Eu podia ver pessoas em pé ao redor da mesa olhando para ela. Como a mesa se encontrava acima das pessoas, algumas estavam sobre as pontas dos pés. Outros sentados em cadeiras altas observando a mesa, mas todos faziam perguntas uns aos outros. Ao me aproximar, pude ver anjos em pé atrás deles. Ainda mais perto, pude contemplar a visão claramente e vi que sobre a enorme mesa estava uma Bíblia aberta. Uma enorme Bíblia que representava a palavra do Deus vivo. O Senhor me explicou que as pessoas que observavam tinham visões diferentes do que a Bíblia significava. Uma pessoa dizia uma coisa e outra algo totalmente diferente. Todas elas estavam curiosas a respeito da Bíblia e fiquei alegre por ver isso. Muitas perguntas surgiam no meio delas sobre certas coisas na palavra. Elas estavam em busca de respostas. Os anjos em pé atrás delas pareciam guiá-las em sua busca pela verdade. Mas a visão representava o fato de que o Deus havia dito era autêntico, ou seja, de que não podemos mudar ou alterar sua palavra. Púlpitos de fogo. Com certa frequência em reuniões na igreja, vejo anjos escrevendo em grandes livros. Algumas vezes eles estão ao lado de algumas pessoas, em outras não. Às vezes eles estão ao lado do pastor que está profetizando e registrando o que ele diz. Vejo a imagem de uma Bíblia sobreposta no peito do pastor. Acredito que isso significa que a palavra de Deus, a Bíblia aberta, está em seu coração. Em lugares onde preguei durante os últimos anos, vi no mundo espiritual púlpitos que tinham fogo de Deus sobre eles e outros que pareciam sujos e imundos. Observei que atrás dos púlpitos em chamas estavam homens e mulheres de Deus que lhes prestavam reverência e honra e que queriam que tudo fosse feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Esses homens e mulheres tinham um temor santo.
não queriam fazer nada do que desagradassem a Deus. Eles temiam causar qualquer dano ou desgosto ao Senhor ou à sua casa de forma deliberada, não importando como. Eram pessoas que verdadeiramente manifestam o amor de Cristo e consideradas tão maravilhosas aos olhos dos servos de Deus, que eles vinham e ministravam com elas, desejosos em cuidar delas e encorajá-las. Também parecia que em cada lugar onde ouvia o fogo de Deus no púlpito, também podia ver anjos tocando o púlpito em diversos momentos e adorando a Deus. Costumava vê-los elevando uma mão, às vezes as duas, ao céu, enquanto exaltavam ao Senhor. Continuo voltando às igrejas assim, e um dia, durante um culto, a glória de Deus desceu com uma revelação maravilhosa. Vi anjos vindo até a igreja com uma enorme cruz com cerca de 5 metros de altura e dirigindo-se ao púlpito que estava em chamas. Os anjos cavaram um buraco no chão e cravaram a cruz bem em frente ao púlpito. A cruz era sólida, mas fogo saía das suas laterais e do seu topo. Tive essa visão diversas vezes, e em cada vez havia uma enorme libertação. Muitas pessoas vinham ao altar, eram salvas e libertas de maneira maravilhosa. Que visão magnífica! Comecei a ponderar sobre o que havia visto e perguntei ao Senhor: Deus, o que é tudo isso? O que significa na sagrada palavra de Deus? E ele me respondeu: esses púlpitos que você vê com fogo sobre eles representam púlpitos onde minha verdadeira palavra está sendo pregada. Esses ministros santos e ungidos estão purificando as ovelhas com a palavra de Deus e a cruz que você vê. Por isso estabeleci a cruz ali, o Espírito é com eles com o propósito de levar libertação e para que a palavra seja cumprida. Isto é um sinal de que antecederão as coisas que eles têm me pedido e de que estão pregando a pura e sagrada palavra de Deus, através do poder eterno e supremo da cruz. Por todo o globo terrestre, pude ter essa mesma revelação. Repito que observar os anjos em ação era quase como assistir a um filme. Em muitos lugares, pude ver anjos vindo como uma equipe de limpeza e começar a varrer os poderes do mal das igrejas. Eles rompiam as cadeias e libertavam as pessoas. Em um culto, alguns tiravam foto e quando estas eram reveladas, foi possível ver um fogo ao redor das pessoas pelas quais estávamos orando. O fogo tinha uma coloração vermelha brilhante e fiquei emocionada porque isso revelava o conhecimento do sangue de Jesus Cristo. Foi maravilhoso poder ver os anjos operando no mundo espiritual. Apesar de sempre ficar empolgada quando essas coisas acontecem, elas não ocorrem em todas as igrejas ou em todas as reuniões.